Mercado e consumo, com Ayana Freitas. A Ayana Freitas vai falar sobre um assunto, rapaz, que para mim virou realidade, viu, Ayana? Que é o aumento do consumo de bebida sem álcool. É uma tendência, talvez, dessa nova geração. Eu vou falar uma coisa para você, eu tô bebendo muito cerveja sem álcool aqui nos Estados Unidos. Tá me fazendo muito melhor do que a cerveja tradicional. Mas enfim, eu não quero ser influencer, só estou falando uma realidade minha por aqui. Conta tudo, Ayana, bom dia. Ayana, a gente tá conseguindo ver a imagem dela, os lábios dela se movimentando, mas sem o áudio por aqui. Agora Me sim? ouvem? Agora sim, Me Ayana. ouvem agora? Agora foi, Ayana, vamos lá. Eu estava comentando que o Barão faz parte dessa nova geração aí, né? Que está É. consumindo, enfim, mais Tá vendo bebidas só? sem álcool. E é de fato uma tendência, e pegando aqui o gancho até do carnaval, né? Estamos em pleno carnaval, véspera da data em si, mas já tem festejos aí pelo Brasil inteiro. Uma grande cervejaria lançou justamente agora uma cerveja sem álcool e sem açúcar, e essa é uma tendência que vem sendo vista nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. A justificativa dessa cervejaria, por exemplo, é que os consumidores estão buscando escolhas mais equilibradas, inclusive na hora de tomar uma cerveja, escolhas mais equilibradas de alimentação e bebida no geral, né? Mas também na hora de tomar cerveja. E é o que a gente vê de forma geral aí no mercado de bebidas. Falando novamente só em cerveja, tem dados bem impressionantes. O Brasil deve consumir 885 milhões de litros de cerveja sem álcool nesse ano em 2026, é um dado da Euromonitor, e para efeito de comparação, isso é 7 vezes mais do que em 2019. Em 2019 a gente já tinha muita oferta de cerveja sem álcool, né? Já tem aí há uns 15 anos, mas essa oferta foi aumentando ao longo dos últimos anos. Entre 2019 e 2024, o consumo passou de 140 milhões para 702 milhões de litros, e o Brasil, olha só que curioso, já é o segundo maior mercado de cerveja sem álcool no mundo, fica atrás apenas da Alemanha, que é terra da cerveja, né? Super conhecida também pelas suas cervejas, sabores, inovações e tudo mais. Esse crescimento, como eu comentei, tem sido muito rápido, de um ano para outro, de 2023 para 2024, que é a base aí do último dado, o crescimento foi de mais de 500%, e as vendas da categoria também estão crescendo muito. É uma das categorias de bebidas, então cerveja sem álcool é uma das categorias de bebidas que mais crescem em vendas no Brasil, foi de 20% esse aumento em 2025. E o que explica isso, né? Bom, claro, mudança no comportamento do consumidor, que está consumindo bebida sem álcool, bebida com menos álcool, em alguns casos, ou bebida, ou um híbrido, né? Às vezes com álcool, às vezes sem álcool, está experimentando mais. E essa questão de experimentação é importante, porque até muito pouco tempo, até poucos anos, o consumo da bebida sem álcool, da cerveja, por exemplo, e outras, né? Era mais aquela coisa de experimentar, deixa eu ver se é bom, né? Hoje já virou mesmo uma tendência, e não é por acaso que as empresas estão se lançando aí nesse nicho, né? Já virou hábito do consumidor, que está, então, buscando saúde, como eu comentei no começo, um equilíbrio, né? Ali de saúde, bem-estar, e até em ocasiões sociais está fazendo esse consumo. As cervejas lideram essa expansão, com certeza, mas vem aí seguidas de drinks prontos sem álcool também, e espumantes e vinhos também sem álcool, enfim, vinho zero. Então é isso, né? Busca por mais saúde, mais equilíbrio, uma redução do consumo de álcool, especialmente entre os mais jovens, que veem isso é interessante também, eles não veem mais como algo, não uma restrição, né? Não vou mais beber álcool porque eu tenho alguma restrição, enfim, não, mas como um comportamento que eles aspiram ter, virou um comportamento aspiracional, digamos assim, né? E por isso os mais jovens têm puxado essa tendência, mas nós, de gerações antigas, também estamos indo aí na onda, aos poucos. Aos poucos. Nosso ouvinte Rodrigão do Elétrico falou: cerveja sem álcool é igual macarrão sem molho, não vai. Pô, Rodrigão, às vezes um macarrão alho e óleo é tudo de bom, né? Dá pra tentar, total. né? Macarrãozinho com Eu já manteiga. tive essa opinião do Rodrigão, viu, meu? Mas assim, experimenta, né? Algumas não são boas mesmo, tá? Como a Ayana falou, são mais de 10 anos dessas bebidas sem álcool, né? E confesso que já tomei umas e falei, não vou tomar isso nunca mais na vida, né? Mas umas outras aí, rapaz, por exemplo, vinho. Até hoje não achei um vinho bom sem álcool, né? E aqui tem um monte. Nunca encontrei. Outros deste lado, já tomei também, nunca encontrei. Mas cerveja, rapaz.
Rodrigão. Já dei umas cacetadas aqui e hoje eu prefiro. Tem algumas marcas que eu prefiro, viu, Renan? É, isso que eu ia falar, exatamente, Barão, porque, Ayana, a sensação é de que as marcas se adequaram, foram refinando a fórmula, né, para justamente se aproximar. O Barão tava falando do drink sem álcool, eu já provei aqui em São Paulo alguns drinks sem álcool que não são sucos, eles parecem mesmo ter ali aquela sensação do álcool, um sabor. Você tá bebendo uma coisa para adulto, sabe? Você não tá bebendo um suquinho de criança, você tá bebendo uma coisa de adulto, mas não tem álcool. Você pode dirigir depois, você não vai ficar com ressaca depois. Esse refinamento, imagino, faz parte também desses estudos da indústria, né? Exato. Isso que você comentou da bebida para adulto vem muito nessas pesquisas mesmo, né? Os jovens querem beber algo que não seja um suco, que não É. seja um refrigerante, uma bebida que eles consideram para um círculo social ali, enfim, para um evento social, que permita, inclusive, essa socialização, né? E mais pode ser sem álcool. E tem uma substituição grande aí também, além de cerveja, desses coquetéis que eu comentei, né? Coquetel sem álcool em bar. Você vê muito hoje, muito mais oferta em cardápio, né? Dos bares hoje, nos menus dessas bebidas sem álcool. E bebidas funcionais, que tem crescido muito aí no mercado. Inclusive, é um assunto para a gente trazer aqui, né? O tanto de bebida funcional que passou, que te ajuda, né? A performar melhor no dia, no trabalho, enfim, na academia. Enfim, o tanto que isso passou a fazer parte do consumo no supermercado, né? Nas compras de supermercado, mas também em bares. E o crescimento de fato é expressivo. Eu lembrei aqui de um caso particular também meu, quando eu estava grávida, 11 anos atrás. Calor infernal, foi o maior calor que eu passei nos últimos tempos, por causa da gravidez, provavelmente. Mas eu tentei também experimentar uma cerveja sem álcool na época e desisti, enfim, deixei pra lá, né? Não dava, o sabor era muito ruim. Hoje, as indústrias, as empresas estão lançando bebidas premium, selos que elas têm que são premium, né? Então, não é só, como eu comentei, aquele produto para experimentação ou para um nicho específico. É de fato porque estão percebendo aí um aumento da procura. Então, mesmo as marcas, os rótulos aí que são super conhecidos e mais premiumizados, digamos assim, né, mais gourmetizados, estão indo também nessa onda. Acho que é uma tendência mesmo que a gente vai ver aumentando, muito por conta disso, né, busca de saudabilidade, a gente já sabe o que faz bem, o que não faz bem para o corpo, e os jovens querem também, às vezes nem querem começar, né, a consumir o álcool, querem já ir para essa onda de saudabilidade e equilíbrio que a gente está buscando, a gente, os mais velhos, né, buscando agora. Esse negócio de ficar mais velho é complicado também por isso, rapaz. O fígado começa. Você abre aquela cervejinha, o fígado. Não, vai na outra, vai de boa, tal. Enfim, faz parte também. São várias situações juntas, né? Como a Ana descreveu muito bem. Tem a questão da saúde mesmo. Para quem não quer engordar, essas cervejas normalmente têm menos calorias. Cerveja eu tô falando, mas enfim, qualquer bebida sem álcool tem menos calorias. Tem muita gente que eu conheço que começou a consumir esse tipo de produto para pagar promessa, né? Vou ficar um ano sem beber nada, né? E aí, sem beber álcool, digamos assim. E aí começa a experimentar e aí se adapta, né? Enfim, são várias situações diferentes, mas tem muito caminho ainda para as marcas melhorarem, né? Os produtos ainda nem todos são agradáveis ao paladar, mas já melhoraram muito. Aqui na minha bolha eu tenho observado muito, Barão e Ayana, as pessoas tomando cerveja sem glúten. Que ela, em tese, deixa você menos empachado, né? Menos carregado, assim. E acho que tem a ver até, a gente estava comentando mais cedo na redação, dessa tendência, Ana, de consumo de coisas, da coisa das canetas emagrecedoras, né? Das pessoas consumindo menos, tendo menos capacidade de processar uma carga grande de comida ou bebida. Também essas cervejas sem glúten podem ter aderência aí com essa turma, né? Que está consumindo menos em volume, né? Elas têm que fazer escolhas, né? É, O que elas vão, então, absorver, né, no seu corpo, já que tem que absorver menos quantidades, né? com E vão certeza. fazendo escolhas. Essa tendência do sem glúten nas cervejas também é bem forte nesses estudos. Fala-se muito do sem álcool, do sem açúcar, né? Uhum. Por questão de caloria e tudo mais, e da questão do sem glúten também. Boa. Eu só não me conformo que a galera, tipo, meus avós, meus tios, sei lá, os caras mandavam ver como se não houvesse amanhã. Não tinha essa história de sem glúten, sem Uhum. álcool, né? A minha bisavó, pô, todo dia antes de fazer o almoço era uma talagada de pinga mesmo, né? Um negócio assim elegante. E hoje em dia, rapaz, eu sinto o cheiro e já falo, melhor não, melhor evitar. Mas enfim, os tempos mudam. Muito Muito bom. bem. A Ayana Freitas, que todo dia toma uma caipirinha. Ô, Ayana, que delícia. Volta na próxima semana com a gente nesse mesmo horário. Valeu, Ayana, um beijo.